Bom, gente, uma boa noite a todos. Estou dizendo boa noite porque eu estou gravando nessa hora. E o intuito aqui é fazer um breve resumo da primeira aula, da aula anterior, e de forma assim, mais compacta, não tomar muito tempo também, ser mais objetivo e para que vocês possam assimilar de forma mais fácil também. Se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês podem voltar ao vídeo, pausar o vídeo e por aí vai. Rever de novo, à vontade. Bom, essa é a minha primeira aula de Forex, básico, que é o beabá do Forex na prática. E a ideia é fazer com que você aprenda a operar no Forex de forma simples, objetiva e prática. Que você possa conhecer, até mesmo para que você possa conhecer como funcionam os robôs. Tá? Então, sem mais delongas, vamos ver os tópicos aqui que foram apresentados nas aulas. O Forex existe muito antes de existir a moeda, o dinheiro. Desde muitas centenas de anos para trás, as pessoas já compravam dinheiro e vendiam dinheiro a todo tempo. Um país negociava com o outro, relações comerciais já existiam, e você podia comprar moedas e dinheiro, vamos supor, da Turquia e vender no Egito, comprar no Egito e vender na Etiópia, e por aí vai. Antigamente, a moeda não era a mesma moeda de ouro, era negociação por prata, por bronze, por ouro, e à medida que o tempo foi surgindo, houve a impressão da moeda em metal comum e a valorização da sua moeda, e por aí vai até o presente momento. Eu não vou esticar muitos demônios, mas no próprio YouTube você acha explicações e vídeos sobre o que é Forex, como começou e de onde surgiu. Com o advento da internet, da eletrônica, da informatização, hoje a gente pode fazer isso sentado no nosso sofá, no nosso computador, no nosso notebook, de forma fácil, simples, sem mesmo sair de casa. Até pouco tempo atrás não existia informática, isso de 2010 para trás era muito difícil e não existiam corretoras, igual existe hoje, que podem fazer isso de forma eletrônica, e era necessário você ir até uma casa de câmbio, trocar o seu dinheiro. Muita gente já deve ter conhecido esse procedimento: comprar dólar, vender dólar, comprar dólar na baixa, vender dólar na alta, trocar o dinheiro por euro, ou por libra, ou por franco, e por aí vai. E você comprava na baixa e vendia na alta. Isso é Forex. Forex é você comprar e vender dinheiro o tempo todo. Quem trabalha com casa de câmbio, quem é doleiro, por exemplo, que compra dólar e vende dólar, está acostumado nesse mercado, vive desse mercado. Só que isso era difícil, e hoje é fácil, através do advento da internet, da informatização. E com os celulares cada vez mais poderosos, a gente pode fazer isso na palma da mão. Tá? As corretoras, para que você execute essas operações de forma eletrônica, você precisa se cadastrar numa corretora eletrônica. No caso que a gente usa é a XM. Existem vários no mercado, a FBS, Forex Time e por aí vai. Tem diversas corretoras. O que a gente usa no momento é a XM, porque facilidade de saque, facilidade de depósito, muitas premiações e bonificações e facilidade de acesso. Tá?
Então, você pode trabalhar com Bitcoin, você pode trabalhar com criptomoedas, tá colocando dinheiro, tirando dinheiro. Mais para frente, depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula também do básico das criptomoedas, o que são e como você pode operá-las. A gente pode pensar isso mais para frente. E para que você tenha acesso a essas negociações, você precisa utilizar um programa de computador chamado MetaTrader, disponibilizado pelas próprias corretoras. No caso, a XM tem a dela, é o programa que a gente usa para poder abrir e fechar as nossas negociações. No caso aqui, vocês estão vendo a tela do meu computador, com esse monte de bagunça aí, tem estudo, cálculo, vídeo, um monte de coisa aí, até mesmo meu trabalho cotidiano. Também tem instalado aqui o MetaTrader, que é esse programa aqui, que é o que a gente usa para poder fazer as negociações, abrir negociações, fechar negociações e por aí vai. Tá? No nosso campo esquerdo aqui, onde eu estou clicando aqui, existem os diversos pares de moeda. Pares de moeda são o dinheiro que a gente vai negociar dentro dessa plataforma. Comprar um, vender outro, comprar na baixa, vender na alta e por aí vai. E isso, ao mesmo tempo, de forma bidirecional. Você tanto pode comprar, quanto você pode vender. No momento que você está comprando uma, você vai vender para outra. No momento que você está vendendo uma, você vai comprar da outra e assim sucessivamente. Vou explicar mais para frente como isso funciona. No nosso canto esquerdo aqui, então, a gente tem as moedas, tá? Que a gente vai negociar. Mais aqui embaixo, nós temos aqui os nossos indicadores, os robôs Expert Advisors, que são os robôs que a gente usa para negociar. No caso, quando o PowerBot, por exemplo, ele ficaria aqui. Esse aqui é o MetaTrader que eu estou utilizando como demonstrativo. O meu MetaTrader, que está o robôs, não está instalado no meu computador. Ele fica num lugar chamado VPS, que nada mais é que um serviço de computação onde o meu computador virtual fica ligado o tempo todo, 24 horas. Por que isso? Porque para que o robô funcione de forma contínua, ininterrupta, e para que eu possa desligar o computador da minha casa e não ficar consumindo a minha energia, e nem consumindo a minha própria máquina, então a gente paga um serviço de VPS, onde a gente vai instalar um Windows, igual esse aqui, que a gente está acostumado, que tem aqui a bandeirinha e tal, os nossos programas, tá? E dentro do Windows a gente vai instalar o programa disponibilizado pela corretora, chamado MetaTrader, como eu já falei, que é onde a gente vai instalar o nosso robô Expert Advisor, aqui embaixo, no canto esquerdo, tá? Existem diversas ferramentas nesse MetaTrader, nesse programa, onde você pode usar para abrir negociações, fechar negociações, estudar tendências, se está subindo, está descendo. Nesse reloginho aqui, onde eu estou passando o mouse agora, onde a gente tem M15, M30, 1 hora, 4 horas, é o tempo gráfico de cada vela dessa daqui. Ai, Gerson, como assim? Cada vela dessa daqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, isso daqui se chama candle ou vela. Esse filetinho aqui em cima chama-se pavio, tá? Significa que no período de 1 minuto, que é o que está aqui agora, eu posso mudar aqui para 1 hora, significa que cada candle desse aqui vai representar negociações onde diversas pessoas do mundo, que estão também conectadas ao mercado financeiro de Forex, isso aqui é para todo mundo, tá? Todo mundo do mundo vê o mesmo gráfico em 1 hora, em um período de 1 hora, vai ver que cada vela dessa daqui que surgiu é o período de negociação
no período de 1 hora. Entendeu? Então, ou seja, dentro do período de 1 hora, nesse tempo gráfico aqui, tá? Nesse tempo do gráfico aqui, vamos usar essa daqui, a gente pode até ver aqui quando foi essa vela aqui, quando que ela se formou. Aqui embaixo, a gente pode ver, vocês podem prestar atenção que aqui embaixo, aqui, onde eu estou rodando o mouse, quando eu clicar aqui na cruzinha gráfica aqui, de alvo gráfico, aqui embaixo, onde está escrito Gold Micro H1, nós temos o tempo. Essa vela representa a vela de 8 horas da manhã, tá? De acordo com o GMT 0 horas, tá? Positivo, que é o Time Grams. Então, essa vela aqui é a vela de 8 horas da manhã do dia 17/8/2021, tá? Que é o horário que eu estou gravando aqui. Esse é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, no dia 17. Ó, passou esse período aqui, a próxima hora seria a hora de 9 horas. A gente pode ver cá embaixo, aqui, ó. Vocês podem ver aqui, onde eu estou rodando aqui, onde eu estou mexendo aqui, ó, onde a cruzinha está apontando aqui, o tempo gráfico. Essa vela aqui foram as negociações na hora de 9 horas de 17/8. A próxima vela, então, seria de 10 horas. A próxima de 11 horas, e assim por diante. Então, Gerson, quer dizer que cada vela dessa daí corresponde à negociação de 1 hora. Se eu quiser transformar uma vela dessa daqui em 4 períodos de 15 minutos, eu venho aqui e clico em M15. Logo, para eu converter M15 em 1 hora, eu vou consumir 4 velas dessa daqui. Logo, se nesse período aqui, vamos ver se eu acho o período de 9 horas da manhã, porque como eu mudei o gráfico aqui, ele andou um pouco mais para trás, aumentou a quantidade de candles, né? Então, deixa eu tirar para cá, vamos ver aqui qual é o horário, 15, vamos puxar o gráfico mais para trás, vamos ver aqui, na parte aqui embaixo a gente pode ver como é que está aqui a situação. Eu só desmarquei aqui em cima, significa para eu recuar um pouco o time das velas, o gráfico das velas, e aqui é o play automático de rolagem gráfica. Ou seja, cada vez que dá uma movimentaçãozinha aqui do preço, ele anda para frente um pouquinho. Vamos achar aqui a hora do dia 17 às 9 horas da manhã. Olha aqui, achei aqui, às 9 horas da manhã. Esse aqui é o período de 9 horas da manhã. Olha, essa aqui é a vela, aquela vela verde que apresentou, que foi a representação gráfica do período de 9 horas. Olha aqui, 9 horas da manhã. A da frente seria 9h15, a outra 9h30, a outra 9h45 e a outra 10 horas. Então, essas 4 velas aqui representam um candle só no período de 1 hora. Conseguiram entender? Então, se eu mudar ali para 1 hora, nesse tempo de 9 horas, será tomado 4 velas dessa daqui para se formar, ó, 1, 2, 3, 4. Para se formar, no caso essa daqui, né? Essa daqui é de 9, para aqui, 9h15, para aqui, 9h30, para aqui, 9h45 e para aqui, 10 horas. Aqui já é o candle de 10 horas. Então, seria daqui até aqui, tomando essas 4 velas, eu formaria um candle só de 1 hora, que é o que a gente faz mudando esse gráfico aqui em cima. Aqui. Beleza. No caso do robô do ouro, isso não importa. Mas no caso do robô do V6, ele utiliza essas análises gráficas para fazer uma abertura. Isso também só ocorre no começo, tá? Quando ele vai entrar na negociação, ele vai avaliar qual é a tendência do mercado. Ele está subindo ou ele está descendo? Se a moeda está desvalorizando,
ele vai abrir uma ordem de venda. Se a moeda base está valorizando, ele vai abrir uma ordem de compra. E assim sucessivamente. Bom, isso daqui, então, é apenas o programa que a gente vai utilizar para abrir e fechar as nossas negociações. Aqui embaixo nós temos exposição, histórico da conta, notícias, alertas e por aí vai. Negociação, aqui você pode visualizar aonde o que está ocorrendo com o seu dinheiro e quais são os valores gastos e negociados aqui na plataforma. Tá? Aqui a gente tem o nosso saldo, que é o nosso dinheiro que a gente colocou lá, que a gente colocou para negociar. Isso será feito de forma automática pelo robô. Aqui é o crédito de adição de bônus da corretora, que ela adiciona para você. Tá? O nosso capital líquido, que é o valor do nosso saldo, menos o nosso drawdown, que é esse rebaixamentozinho aqui. Então, a gente tem o nosso capital líquido aqui. Tá? A nossa margem, que, obviamente, é o nosso saldo mais o nosso crédito, e o nosso capital líquido subtraído do nosso dinheiro em negociação, aqui chamado de drawdown, será explicado mais para frente. Tá? Então, é aqui que a gente vê a negociação, exposição, que é a exposição com o que a gente está expondo mais o nosso dinheiro no mercado, histórico da conta, o nosso saldo, quando a gente lucrou, quando não lucrou, no caso aqui, eu acho que está por mês. Bom, enfim, aqui é onde a gente vê o nosso lucro que a gente teve no período aí de início do Forex, no período do mês do Forex. Notícias, que são outros fatores, alertas, que quando a gente recebe um alerta de negociação positivo aqui, e-mails e por aí vai. E outras coisas mais ali que não importa também. A gente precisa mais analisar é isso aqui e isso aqui, que é o nosso lucrinho aí que a gente obteve aí na semana. Tá? Então, lucro, permanência, que é o swap, o famoso swap, o stop loss, take profit, o horário onde elas foram abertas, o preço atual, que as negociações foram abertas, e por aí vai. Os ativos, Gold, que no caso seria um Gold, o SDJPY, e por aí vai. Aqui o tamanho do lote, o volume, aqui o tipo, se é compra, se é venda no nosso mini contrato aberto, e o horário que as negociações foram iniciadas. E por aí vai. Tá? Então, esse aqui é o nosso programa MetaTrader, que é o que a gente usa para abrir e fechar negociações, onde a gente pode ganhar o nosso dinheiro aí. Tá? Como eu havia dito, esses aqui são os pares de moedas. Tá? O que é isso, Gerson? O que são pares de moedas? Sempre a gente vai comprar ou vender comparando uma moeda com outra aqui no Forex. Tá? A gente vai comprar de uma e vender para outra. Ou vai comprar da outra e vender para uma. Tá? Mas como isso funciona? E o que é esses pares? No caso, eu levantei aqui no gráfico um par de moeda, chamado AUD CHF. O que isso significa? Está vendo aqui em cima? Aqui, ó. AUD CHF. Significa que eu estou lidando com dinheiro de dois países. O dólar australiano, no caso do AUD, e o franco suíço. Tá? Como ali no gráfico nós temos o AUD em primeiro lugar, também é chamado, tá? Aqui vou botar aqui o primeiro lugar, também é chamado de moeda base, no caso do AUD, vamos botar aqui, AUD CHF. Tá? O AUD é a moeda base de valor 1. Tá? E a segunda moeda do par, que é o CHF, representa a moeda franco suíço. Tá?
É a moeda o dinheiro da Suíça, da Suécia. Então, aqui a gente vai trabalhar, essa, no caso aqui, é a moeda em cotação. Essa moeda em cotação é a moeda que fica variando o preço aqui no gráfico, como vocês estão vendo aqui o tempo inteiro. Se você podem estar vendo aqui agora, ela está custando 66 centavos de dólar. Tá? Então, o que a gente precisa perguntar aqui? A gente vai sempre perguntar da seguinte forma: quanto vale $1 australiano para o franco suíço? É sempre assim. A primeira moeda é sempre de valor 1. Então, o AUD vai ser igual a 1. E a pergunta é: quanto está valendo o dólar australiano, que no caso o AUD aqui é o dólar australiano, tá? Para o franco suíço. Tá? Então, no caso, nesse exato momento, ele está custando $1 australiano está igual a 0,66 centavos da moeda suíça, ou cents. Nem sei como é que chama isso. Como é que chama o centavo lá na Suíça. Eu sei que é 0,66 centavos da moeda suíça, ou seja, é menos um franco. Menos de um franco. $1 está custando menos de um franco para a moeda suíça, tá? O franco suíço. Obviamente, a gente chega à conclusão que a moeda franco para a Austrália, lá, o dólar australiano, ela é mais cara, né? Obviamente. Então, sempre que você vê essa segunda moeda do par aqui, vindo em segundo lugar aqui, essa é a moeda em cotação. É o que você precisa saber. Tá? E é o que fica variando aqui no gráfico aqui. Tá? Foi explicado sobre os pares, base e cotação, explicado sobre o preço, pontos. Muito bem. No Forex, a gente trabalha não com valor monetário. A gente pode usar o valor monetário para a gente ter referência de quanto que vai subir, quanto que vai descer. Tá? Mas, em todo tempo, isso para poder fazer uma pesquisa também no mercado lá fora, ou seja, qual é a relação da moeda ou do país da Suécia com a Austrália. A Austrália está comprando mais material, mais matéria-prima da Suécia, a Suécia está custando mais matéria-prima. Como é que está o turismo, tá? Como é que está o valor monetário de uma moeda e outra lá fora. Então, você pode ter uma referênciazinha aí de se vai subir, se vai descer, é mais um caso de notícia. Mas, nesse caso aqui, em especial, o Forex trabalha com uma casa de milhar abaixo do centavo. Logo, a gente sempre vai trabalhar com casas de milhar aqui no Forex. Nesse exato momento aqui, ó, a gente está vendo ali no gráfico, 0,66248 e os quebradinhos. Se eu der uma congelada aqui, vamos dar uma congelada aqui, ó, nesse exato momento aqui. Ó. Pá, pronto, congelei. Nesse exato momento aqui, ó, o dólar australiano está custando 0,66245. Olha a casa de milhar aí. No caso, o centavo para aqui. O centavo para aqui, não para lá. Tá? O centavo ele para aqui, ó, 66.
Aqui fora, na parte monetária, na vida monetária nossa, real, a gente só usa até aqui, até o centavo. Essa casa de milhar para baixo aqui, a gente não trabalha com ela aqui no dinheiro monetário mesmo que a gente usa para comprar, no mercado, né? No dinheiro de mercado. Mas no dinheiro de operação de Forex, que a variação ele é muito mínima, a gente trabalha com pontos e não com o valor monetário. Tá? Então, como é que a gente converte? Como é que a gente vai trabalhar isso daqui? É muito simples. Em todos os pares que a gente for ver, a gente sempre vai ver esse pontinho aqui, ó, como referência, mostrando o preço da moeda de mercado aqui fora de compra. Tá? Só que aqui a gente só precisa eliminar esse ponto, esse pontinho, e vai transformar todos esses números aqui em valor de pontos e não em valor monetário. Vai ficar assim. Ó. Entenderam? Vamos puxar, por exemplo, um outro gráfico aqui. Vamos levantar aqui, no caso, o euro. Olha aqui, ó. No caso aqui é o euro CHF, é o valor do euro para o franco. A gente pode puxar aqui o euro USD também, tá aqui do lado. Para a gente puxar uma moeda aqui para o gráfico, para a gente ver, basta a gente clicar em cima dela, segurar com o botão esquerdo e arrastar. Olha aqui, eu estou arrastando, segurando o botão, não soltei. Aí, depois que está aqui dentro, eu solto nesse espaço vazio. Tá? Então, eu puxo ela para o gráfico aqui. Posso fazer demais configurações, como mudar o tempo das velas coloridas, a gente chama isso daqui de template, tá? Isso aqui se chama template, para poder ficar mais bonitinho, mais visual, aonde os candles, as velas vermelhas representam a desvalorização da moeda base e os candles verdes representam a valorização da moeda base em relação à moeda cotação, tá? Ou seja, ela fica mais cara ou mais barata para a moeda, no caso aqui, para a moeda em cotação, que é o dólar. Tá? A moeda base é o euro, valor 1, e o USD é o dólar americano de moeda de valor em cotação, que é o que está variando aqui no gráfico nesse exato momento. Então, eu quero dizer que 1 euro está valendo $1,17 nesse exato momento. Mas ele varia muito. E a variação é muito micro, pequenininha. Vocês podem ver que o que está mexendo aqui não é nem a casa do centavo, é a casa de milhar aqui embaixo. Ó, 1,55, 54, e está variando. Tá? Então, se a gente pode congelar também esse tempo gráfico aqui, vamos congelar ele. Pá, congelei nesse exato momento. E vamos ver o valor que está custando aqui. Ó. No caso, o euro está custando $1,17 e 153 milésimos do centavo. 153 milésimos de um centavo, nesse exato momento. No Forex, a gente trabalha com pontos. Então, a gente vai eliminar essa vírgula aqui do valor monetário e vamos transformar todo esse número em um valor de pontos. Logo, isso aqui é igual a 117.153 pontos. Tá? Cada ponto desse aqui tem um valor, obviamente, que é o que a gente vai usar em negociação. Tá? Então, cada pontinho desse aqui, no caso, vamos só variar esse finalzinho aqui. Tá? Vamos variar só esse finalzinho aqui. Então, digamos que nesse finalzinho aqui, 53, tá? Ele suba um ponto e fique igual a pontinho, 54. Obviamente, ele subiu um ponto. Ele subiu um ponto. E se ele descer, ao invés de 53, ele passa para pontinho, 53. Ele vai ficar igual a menos um ponto.
obviamente, tá? Menos um ponto. Logo, esse ponto tem um valor. E esse valor de negociação será retirado do seu capital que a gente abriu a negociação. Tá? Digamos que nesse exato momento, você abre nesse exato momento aqui, você abre uma ordem de compra. Você abriu uma ordem de compra e espera, então, que esse valor aqui, que no caso aqui o euro, valorize. Porque você, nesse exato momento, está comprando euro com o dólar. Tá? Então, você abre uma ordem de compra e você compra euro com o dólar. Beleza, você comprou euro e espera que ele suba. Essa subida tem um valor que vai ser retirado do seu saldo aqui embaixo. Tá? Isso tem muito a ver com os lotes que você está operando, que são os volumes de negociação, e a sua conta que você abriu na sua corretora. Na corretora, você tem a opção de abrir diversos tipos de conta. E algumas corretoras não te dão uma conta micro, te dão uma conta Centes. Tá? O que é isso, Jéssica? O que é conta Centes ou conta micro? Se você ver aqui do lado, de novo, no gráfico, você tem EURUSD micro. Esse micro se refere ao tipo de conta que você tem na corretora. Tá? Antigamente, para você negociar no Forex, você precisava de muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas as corretoras, elas disponibilizaram uma forma de até mesmo os pequenos negociantes negociarem, apresentando lá alavancagens do valor monetário. Como se você entrasse com um pouquinho e a corretora acrescentasse o resto para você negociar no Forex. Tá? Então, ou seja, essa alavancagem te permite criar contas micros, que é o valor de 1 divididos por 100. A mesma que é igual que é a mesma coisa que uma conta Centes. A única diferença é o visual gráfico, que uma conta micro seria a representação do seu valor monetário já convertido em valor real. Então, uma conta micro, na corretora, você vai ver ela com o seu valor real adicionado, tá? E sem o acréscimo de zeros aqui na frente, porque uma conta Centes, que é igual à conta micro, eles acrescentam mais 2 zeros ali. Então, ou seja, na verdade, você não negocia com um lote abaixo de 1, é sempre um lote 1. Então, um lote, o valor mínimo de negociação seria na conta Centes, explicando agora a conta Centes, a diferença para a conta micro, na conta Centes, vamos supor, se eu coloco $100 na conta Centes, eles vão me acrescentar mais 100, mais 2 zeros na frente. Então, $100 seria o valor de R$10.000. Lá, você teria essa visão aqui, ó, lá na conta Centes. Tá? Quando, na verdade, a conta micro, ela elimina, mas você também só pode trabalhar com o lote mínimo. O seu lote mínimo é igual a 1. Já aqui na corretora XM, ela te permite criar uma conta micro. Essa conta micro você entra com os mesmos $100, ela não acrescenta mais os 2 zeros, porém você pode trabalhar com lote 0,10, 0,10. No caso é o volume. Tá? Lote é a mesma coisa que volume de negociação. Esses volumes serão os valores
que serão abertos em negociação por ponto. Ou seja, lembra aqueles pontinhos que a gente calculou aqui em cima? Então, cada pontinho desse aqui tem um valor. E esse pontinho é a relação, no caso da contra micro, de 1 divididos por 100. Entendeu? Então, como é que a gente calcula isso, Gerson? Vamos supor que a gente agora quer saber o valor de cada pontinho desse aqui em valor monetário. Quanto que vai ser consumido de dinheiro seu aqui, porque esse dinheiro vai ser posto, uma pequena parte desse dinheiro seu que você acrescentou na corretora, vai ser colocado em negociação, numa ordem de compra ou de venda, tá? Ordens de compra ou de venda é o mesmo que mini contratos. Vou explicar um pouco mais para frente, tá? Ou microcontratos, né? No caso, o valor o lote mínimo permitido pela XM, que no caso seria de negociação, seria 0,10, e cada ponto desse aqui, no caso, como a gente está lidando com conta micro, tá? Seria, vamos supor, o lote de 0,10, a gente abre um lote de 0,10, tá? E para eu saber quanto que eu vou estar gastando em dinheiro por ponto da minha banca, eu vou pegar esse 0,10 e dividir ele por 100, que eu vou ter o valor do ponto. Seria, no caso, 0,1 divididos por 100. Esse é o valor. 100 milésimos do centavo, que é igual o ponto, vai valer 0,001 centavo de dólar, do seu valor aqui acrescentado, tá? Quando a gente cria, no caso aqui a gente está trabalhando com dólar, então lá na corretora, quando a gente abriu a nossa conta, a gente sempre escolhe o dólar para trabalhar com ele. Lá você, na hora que você abrir a sua conta, você vai ter vários dólares. Só que a gente trabalha com o dólar, porque o dólar é a moeda universal. Você pode abrir uma conta lá, trabalhar com euro, você pode abrir uma conta lá e trabalhar com micro, só que não é recomendado. A gente vai trabalhar com dólar, então todo o nosso dinheiro será convertido em dólar, tanto em lucro quanto em perda. A gente vai ganhar ou perder dólar, tá? Ah, Gerson, mas, poxa, 0,001 centavo de dólar, 100 milésimos de 1 centavo? Sim, lembrando que isso daqui é o valor de um ponto. Se vocês olharem o gráfico nesse exato momento aqui do lado, ó, você vai ver que esses pontos estão variando e eles não variam de 1 em 1. Eles variam de 10 em 10, 15 em 15, 20 em 20 e por aí vai. Em alguns casos, existem alguns traders que gostam até de trabalhar com o PIP. O PIP nada mais é do que o valor de 10 pontos. Então, ou seja, existe gráfico aqui que trabalha com PIP. Ao invés de ponto, vai converter para PIP. Um PIP é igual a 10 pontos de variação. Cada pontinho desse aqui, que varia 10 para cima ou 10 para baixo, ele variou um PIP. Só que aqui a gente não trabalha com PIP, eu gosto de trabalhar com pontos. Acho que até o professor lá, quando faz os robôs, a gente calcula pontos. Eu gosto de calcular por pontos e por aí vai. Então, é melhor a gente trabalhar com pontos. PIP a gente quase não usa, tá? Lembrando que essa daqui é uma aula básica prática. Existem teorias mais profundas que podem te explicar isso daí. Só que esse não é o objetivo da aula, tá? Então, o valor de cada ponto, no caso, trabalhando com um lote de 0,10, é de 0,001 centavo de dólar. Tá? Publique o tópico. Algo já está aplicando. Tá. Então, o que que acontece? Se você acha que é muito pouco a variação de
de pontos aqui, que o valor é muito baixinho, se a gente olhar aqui, ó, nesse gráfico aqui, por exemplo, olha só, vamos fazer um cálculo aqui de brincadeira. Eu vou pegar aqui essa linha e vou colocar aqui, nesse exato momento. E olha que ele não andou nada, hein? Tá? E vamos pegar essa outra e botar aqui, tá? Como eu havia explicado, aqui você pode abrir ordens de compra ou de venda. No caso, quando você abre uma ordem de compra, vocês, nesse caso, desse para aqui, tá? Euro-USD. Quando você abre uma ordem de compra, você está comprando o euro com o dólar. Quando você abre uma ordem de venda, você está vendendo o euro e comprando o dólar. Ao contrário. Tá? Então, ou seja, no exato momento que a gente abre uma ordem, vamos supor que a gente abre uma ordem de venda aqui, nesse exato momento aqui, tá? Do gráfico, aqui em cima, nessa linha vermelha que eu coloquei. Ordem nada mais é do que mini contratos. A partir do momento que eu venho aqui, ó, tenho aqui o preço está aqui, ó, tá? Só para vocês entenderem o que é ordem de compra e venda. Nesse exato momento aqui, eu posso clicar aqui com o botão direito e negociação e nova ordem. Olha aqui, ó. E eu posso abrir uma ordem de execução de mercado e escolher o meu volume aqui, ó. No caso, vamos botar ponto 10. Eu posso deixar aqui do jeito que estava, ponto 01. Mas isso também vai alterar nos meus cálculos lá. Se eu for usar 1.0 que nem está ali, então eu vou ter que calcular 1 divididos por 100, que é igual a 0,01 centavo de dólar. Já mudou para 1 centavo, não é 0,001. Aqui eu estou trabalhando com a casa de centavo, tá? Do valor do dólar. Então, ou seja, é muito maior, são 10 vezes mais do que o valor de 0,10. Logo, cada ponto nessa situação vai valer 1 centavo de dólar. Cada ponto. E isso é muito. Tá? Isso é muito. Então, se a gente acha, se você acha que 0,001 é muito pouquinho, não é não. Nesse caso aqui, como eu estava explicando, eu vou botar aqui um lote de 0,01. E suponhamos que o preço, ao invés de estar aqui, ó, nesse lugar, ele estivesse aqui. E nesse exato momento eu quisesse abrir uma ordem de venda e colocasse o meu take profit, que é o meu objetivo, ou seja, o mercado teria que andar daqui até aqui e fechar essa ordem. Lembrando, detalhe importante, quem vai fechar a ordem é o mercado, não é você. Você só vai abrir um contrato. Você vai chegar, como se você estivesse chegando na corretora e falando assim, olha só, o preço está onde? O preço está aqui em o preço está aqui, ó, 1.18040. O que você quer fazer aqui? Eu quero abrir uma ordem de venda. Tá, e o seu objetivo vai te perguntar. Ou seja, você vai querer comprar, você vai querer, no caso aqui, você vai querer vender o seu euro, você vai vender o seu euro e vai querer comprar dólar até onde? Até aqui embaixo, aqui, ó, nesse preço aqui, ó. Eu vou vender euro, no caso eu vou comprar dólar, tá? E vou vender e vou comprar mais euro aqui embaixo. Beleza, ela vai dizer, tá bom, então o seu objetivo de ganho é aqui. Obviamente que eu estou falando esses valores de comprar e vender, serão todos convertidos automaticamente para a sua moeda de opção que você escolheu lá quando você criou sua conta. Tá? Então, o que acontece? Tá, beleza. Então, você vai abrir o seu objetivo, você vai querer contratar
Você vai abrir um mini contrato com a gente nesse valor aqui. Vamos anotar aqui, que é o valor de... que é o valor de 1,18040. Nesse exato momento, eu abri uma ordem de venda, que é sell. Beleza. E o meu objetivo, eu coloquei ele lá embaixo. Objetivo, também chamado de take profit. Tá? E o meu objetivo, ou seja, eu vou querer vender esse dólar para o euro de novo, lá em 1 ponto... Deixa eu ver aqui, chegar mais pertinho. O objetivo da Daily Profit, que é igual a 1,17042. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu vou convertê-lo em pontos. Vou tirar esse pontinho e vai virar pontos. Tá? Esse pontinho, no caso, eu vou chamar de vírgula monetária, para poder não confundir. Então, eu vou tirar essa outra vírgula monetária aqui e vai virar pontos. Muito bem. Quantos pontos deu aí? Olha, então, se eu posso fazer o cálculo aqui, ó. 118.040 menos 117.042, que é igual a 998 pontos de diferença. Então, isso aqui é igual a 998 pontos de diferença. Logo, o meu lote era a 0,10. Se eu multiplicar isso aqui pelo lote que eu abri, que é de uma conta micro, o 0,001, olha quanto vai dar. Vezes 0,001, igual 99 centavos de dólar. Ou seja, $1. Se tudo der correto e o mercado andar a meu favor aqui, eu ganhei $1. Daqui até aqui, eu ganhei $1. Beleza? Só que você acha que isso daqui é muito? Pô, isso daqui é muito? Não, não é não. Isso aqui é praticamente nada. E isso varia de forma muito rápida, tá? Porque se a gente olhar aqui, ó, eu analisei o gráfico aqui até aqui. Olha só de onde ele já andou, daqui até aqui. Cada velhinha dessa daqui corresponde a 1 hora, porque está no gráfico de 1 hora. Eu posso mudar para o gráfico de 5 minutos. Olha só. Mudando para o gráfico de 5 minutos, ficou até embaralhado aqui por causa do MetaTrader. Olha só, variando. Aqui, no caso, é o gráfico de 1 minuto. Tirar aqui, tirar aqui. Deu até um bugzinho aqui. Isso aqui é um bug de gráfico. Ó. Tá? Então, olha só como é que ele variou. Daqui até aqui embaixo. Olha só. Olha só. Tá vendo? Então, é perigoso. No caso do robô V6, ele abre várias ordens. Várias. Isso aqui eu falei de uma. Então, se você bota um lote muito alto, pode te dar um BO muito grande. Vamos supor, muita gente teve problema com o GBP Audi, porque operaram com a libra esterlina, e a libra esterlina ela é uma moeda perigosíssima. Deixa eu botar o gráfico aqui. Tá? Vamos botar aqui meu gráfico aqui. Vocês mesmos podem editar esse gráfico. Tá? E aqui no gráfico de dias, onde cada velhinha dessa daqui corresponde a um dia. Olha o quanto que ele variou. Daqui
até aqui, ó, ele variou quase 30 mil pontos. Olha, aqui ele estava a 208.758. Nota que eu já tirei aquela vírgula monetária e transformei em pontos. Logo, ele já atingiu aqui o pico de 208.457 pontos e uma queda de mais de 20 mil pontos. Aqui ele já veio a 173.997. Olha a distância que ele já andou. Tá? Aqui embaixo a gente pode ver as datas, ó, de oscilação em 2020 e por aí vai. Ó, aqui, cada vela dessa daqui representa um dia de negociação. Então, ele varia muito. E no caso do robô, ele vai variar 500 pontos para cima e 500 pontos para baixo, que é o que ele está programado para fazer. Então, se ele entender que o mercado vai subir, ele vai abrir uma ordem de compra nesse exato momento aqui, ó, que ele está. Olha só, aqui o mercado está em alta, ele vai avaliar essas velas aqui, no caso, as velas de 15 minutos, ele vai ver aqui que ele tem mais ordens de compra com volumes maiores, então ele vai entender o quê? Opa, está valorizando, ele vai abrir uma ordem de compra. Mas aí, se o mercado der contrário, quando ele andar 500 pontos, ele vai abrir outra de compra. E quando der contrário de novo, outra de compra. E se der contrário de novo outra de compra. E tudo com lote a 0,10. Se tiver com lote a 1,0, então ele já andou 1.500 pontos, já está consumindo aqui $1 de uma, 50 centavos da outra e por aí vai. Entenderam? Por isso que é perigoso trabalhar com o lote alto e é sempre bom utilizar o lote recomendado, porque consome muito da banca. Entendeu? No caso aqui, ó, o robô do ouro trabalha com uma estratégia diferente. Cada robô tem uma estratégia diferente. Olha só quantas ordens estão abertas no caso desse gráfico aqui, que é o robô do ouro 1000. Olha aí, ó. Olha quantas ordens tem aberta aqui. Ó. Tá vendo? Então, aqui a gente pode ver o seguinte. Ó, ele abriu um monte de ordenzinha aqui, ó. Sell, daqui do lado vocês conseguem ver. Se eu der um zoom aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó. Sell, 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 buy, buy, buy. Ou seja, para baixo ele deixou um monte de ordem de venda. Para cima ele deixou um monte de ordem de compra. À medida que o mercado vai variando para cima, para baixo, ele vai pegando e fechando todas essas ordens aqui automaticamente. E qual é o fator do robô? O robô que está analisando tudo, no momento que o mercado fecha, ele vai analisar se já tem algum espaço vago de 500 pontos e vai abrir uma ordem de compra e de venda. Então, ele vai sempre estar abrindo ordem de compra e sempre deixando uma de venda para trás. E a mesma coisa, ele vai pegando as de compra e vai deixando as de venda para trás. E vai pegando as de venda e deixando as de compra para trás. E nesse período que ele está variando aqui, ó, ele está lucrando, está jogando dinheiro para a banca. No primeiro momento de variação, ele vai consumir o dinheiro da sua banca, abrindo negociações. Cada negociação dessa aberta tem um custo. Esse custo é a relação do lote que você colocou ali, no caso, o volume. Então, no momento que você abre um contrato, seja de compra ou de venda, você já coloca, no caso do lote de 0,10, você já coloca um contrato de 0,001 centavo de dólar de consumo do seu capital para colocar em negociação. E essa é a grande diferença de uma conta, de você trabalhar no Forex e trabalhar com opções binárias. As opções binárias, você não tem tempo. E essa é a brecha que o professor encontrou de fazer uma automatização da gente ganhar dinheiro constantemente. Porque você aqui tem tempo. Você pode abrir as suas ordens, calcular até quando a sua banca aguenta, se for num sentido só ou retornar, e com isso lucrar o tempo inteiro. Entenderam? Nas opções binárias, isso não acontece. Nas opções binárias, você tem que escolher durante um período do gráfico se o preço vai subir ou se o preço vai descer. Se o que você apostou foi subir, você perde dinheiro dentro daquele período de 30 segundos. Se você apostou que vai subir e desce, você perde.
Se apostou que vai descer e sobe dentro de um período de 30 segundos, você perde dinheiro, você não tem como mais recuperar. Por isso que opções binárias é furada, é aposta. Opções binárias é aposta. Você vai apostar, você vai subir o preço, você vai descer o preço. Aqui não, você vai trabalhar, você vai fazer um cálculo matemático e você pode fazer uma recuperação de ganhos utilizando o martingale e esperando o mercado voltar. Você tem tempo para isso. E essa é a diferença do funcionamento do robô do ouro e do robô e do V6, porque a gente tem um cálculo já pré-programado aonde você vai permanecer no mercado durante muito tempo. Você praticamente comprou uma máquina de fazer dinheiro. Essa é a grande diferença. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu não expliquei foi... sobre a linha ASCII. Obviamente que a corretora lucra também com, só uma breve explicação, com as suas negociações. Por isso que existe uma linha chamada linha ASCII, ou custo de negociação, por negociação. A corretora lucra de duas formas, aliás, três formas. A primeira é o spread, também chamado de spread, que é igual ao custo do valor da negociação por ordem. Esse valor é calculado entre o preço de baixo e o preço dessa linha amarela. Se a gente for no gráfico aqui do lado, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, spread, tá vendo aqui? Ó, e botar aqui, ó, a gente vai descobrir qual é o custo, e esse custo é calculado em pontos. Então, a diferença entre uma linha e outra aqui é o custo em pontos que a corretora vai te cobrar por cada negociação fechada. Tá? Então, ou seja, quando você abre uma ordem de venda aqui, nesse exato momento, abrir uma ordem de venda aqui, e você acredita, vamos botar uma linha aqui, que você abre uma ordem de venda aqui, e você espera que o seu objetivo seja aqui. Quando o preço chegar até aqui, esse preço da linha branca chegar até aqui, o mercado, a ordem deveria fechar. Só que isso não acontece. Na verdade, somente quando a linha amarela bater aqui é que a ordem vai se fechar e você vai botar o dinheiro na gaveta. Porque o tempo de negociação entre uma linha e outra aqui, no caso 17 pontos a mais, nesse exato período aqui, ó, 16, 17, vocês podem ver aqui no canto esquerdo aqui, ó, esse aqui, ó, que é o que eu selecionei, nesse par, o spread, nesse exato momento, está custando 16, variando, entre 16 e 17 pontos. Então, se você botou aqui, isso é um exemplo, tá? Uma diferença de 500 pontos para quando atingir o seu objetivo, a ordem se fechar e você lucrar, isso não vai acontecer. Ele vai fechar somente com 517. Porque esses 17 é o custo que a corretora vai te cobrar por essa negociação fechada. Existe também o swap, que é a permanência. Você abre uma negociação aqui e a negociação sua fica na corretora 1 dia, 2 dias, 3 dias, e ela te cobra uma porcentagem. Essa porcentagem é chamada de swap, tá? Que é a permanência. No caso aqui, a gente pode ver aqui, ó, dessa ordem aqui, ó. A permanência dessa ordem aqui, eles me cobraram 32 centavos de dólar. 32 centavos foi descontado de 46 aqui. Ó. Então, eu lucrei aqui
32 menos 46. No caso dessa ordem aqui, de $1,24, eles me cobraram 32 centavos de permanência também. Tá? Essa ordem foi aberta no dia 31/3 de 2021 e eles me cobraram do dia 31/3 até o dia 9/8 um swap de 32 centavos de permanência. Que é o que minha ordem ficou aberta, o mercado não fechou e ela fica lá. Mas esse swap, ele chega a ser irrisório no final do lucro total. Tá? Então, algumas corretoras não cobram o swap, não cobram a permanência. No caso da XM, deu uma promoção de 15 dias, mas você mexaria. Para a nossa estratégia, é insignificante. Porque a nossa estratégia é exatamente trabalhar com a permanência. Tá? Então, essa é a diferença entre spread, o que é spread, swap, é isso daí. São os lotes eu não expliquei, cálculo aplicativo de pontos já fiz, mínimo de lotes usados. Como eu já expliquei, os lotes usa mínimos aceitáveis, os contratos, microcontratos de valor mínimo de lotes aceitáveis pela XM 010. Expliquei o perigo de você botar lotes exagerados, porque se você abre uma ordem de lote muito alto, revisando, você abre uma ordem de lote muito alto aqui, e ele sobe 500 pontos, e o valor desses pontos que você calculou, desse lote que você abriu, ultrapassem o valor da sua banca, que aí, no caso, vamos supor, se tivesse $100 aqui, e você botou um lote aqui, e para calcular aí, vamos supor, para andar aí uns 100 pontos. A gente pode até calcular isso aqui. No caso, 100 pontos. E um lote, para ele andar 100 pontos, seria 100 vezes 100, dá 100 pontos. Me fugiu só um minutinho. Vou fazer o cálculo aqui, relembrar o cálculo aqui para não consumir muito do vídeo. Então, vamos pausar. Bom, como eu estava citando antigamente, antes aqui, tentei fazer o cálculo reverso aqui, tipo, dar uma relembrada. Vamos lá. Vamos lá. Digamos que você coloca um lote alto e você não pense no quanto que você calculou, você enrola, você coloca um lote aí que a sua banca não aguente andar 200 pontos. Então, você tem no máximo na sua banca aí, vamos supor, $300. Tá? E vamos supor que a sua banca, você não calculou, mas esses $300 que você tem, você quebra ela com 200 pontos. Então, a gente vai pegar esses 300 e vai dividir por 200. 1,5 vezes 100, você entra com isso, eu ganhei uma conta micro, tá? Você entra com um lote de 150, faz loucura. Obviamente, 150, um lote de 150, se andar 200 pontos, você quebra a sua banca. Então, vamos ser mais coerente um pouco, né? Vamos supor que você tem uma banca lá de $300, entendeu? E você bota um lote muito alto, vamos calcular aqui $300, 3.000 pontos, 5.000 pontos, divididos por 5.000. 0,06 vezes 100. Você não calcula e você coloca um lotezinho de 6,0. Quando a sua banca andar 5.000 pontos contra você, você quebra a sua banca. É a mesma fórmula de pontos do lote, só que de forma reversa. Por isso que eu tive que voltar aqui. Então, se eu estou trabalhando no robô do ouro aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com lote a 0,10. Se eu boto um lote de 6,
de 6.0, de 5.0 aqui, um lote alto aqui para poder ganhar muito. Eu só estou trabalhando com lote alto aqui. Eu não vou aguentar andar nem 10 mil pontos, porque ele vai abrir um lote aqui de 5.0, outro aqui de 5.0, outro aqui de 5.0, ou menos que isso, 1.0. Ele vai abrir um aqui de 1, outro de 1, outro de 1, outro de 1, outro de 1, ele vai sempre no sentido. Quando chegar aqui, vai estar de drawdown aqui, de negociação, muito além da minha banca, eu quebro ela. Por isso que tem que trabalhar com o lote recomendado. Tá? Lateralização. Às vezes, vocês podem estar reparando aí que às vezes o mercado está... poxa, eu não estou lucrando e tal. Então, o robô é programado para trabalhar de 500 e 500 pontos. O que a gente chama de lateralização? Esse aqui é um exemplo clássico de lateralização. Nessa moeda aqui. Deixa eu ver. Vou trabalhar com essa moeda aqui. Esse aqui é um exemplo clássico de lateralização. Lateralização é quando você tem uma ordem aberta, tá? Digamos aqui, e dentro dos 500 pontos, aqui está 189.835. Então, menos 500 pontos vai dar 335. Vai dar até um pouquinho mais aqui abaixo. Aqui, ó. Digamos que você tem aqui 335. Um pouquinho mais para cima. Aqui, ó. Digamos que você tem aqui, ó, uma ordem aberta aqui de buy ou de sell e o mercado está andando aqui dentro. Ele não sai daqui, ó, ele fica dentro aqui, ele não vai para cima 500 pontos, nem para baixo 500 pontos, e você tem um objetivo de ganho aqui dentro. Tá? Sua linha vermelha está aqui e a outra linha vermelha está embaixo. Você tem, o mercado está aqui, você tem ordens de buy para cá com o objetivo aqui em cima. E nesse ponto aqui, vou botar um pouquinho mais abaixo essa linha, você tem aqui uma ordem, os objetivos de venda nesse ponto aqui. Tá? Então, para cá, quando o mercado descer até aqui, vai fechar as suas ordens. Quando o mercado subir até aqui, ele vai fechar as suas ordens. Eu tenho um exemplo clássico de lateralização aqui numa conta minha aqui. Ó. Esse aqui, por exemplo. Olha que exemplo clássico aqui de lateralização. Isso aqui é uma lateralização. Eu tenho aqui uma ordem de compra e o seu objetivo aqui em cima. E eu tenho aqui uma ordem de venda e o meu objetivo aqui embaixo. Isso aqui é pouquinho. Nota que o valor da moeda está navegando aqui dentro. Ó. Ela não chega nem para cá, ela não rompe nem para cá esse suporte e nem rompe para cá essa resistência. Vocês vão ouvir falar muito de suporte e resistência. É fácil entender. Suporte é tudo aquilo que suporta. Então, isso daqui é um suporte. A linha de baixo aqui, ó, muita gente faz cálculo gráfico aí, essa linha de... Quando você fala que não vai romper o suporte, é quando eles calculam um ponto base aqui, por exemplo, ele não rompeu esse ponto aqui ainda, ó, ele não desceu daqui. Ó. Então, a gente chama essa linha aqui, esse ponto de suporte. Não, ele não rompeu o suporte. Tá? Quando é para cima, a gente bota aqui, ó, nesse exato período de momento aqui, ó, o mercado veio até aqui, voltou, veio até aqui, voltou, veio até aqui e voltou. Então, aqui criou um ponto de resistência. Aí fala, não rompeu a resistência, porque não rompeu o período gráfico de cima, tá? E nem rompeu o período gráfico de baixo. De baixo é suporte, em cima é resistência. Só para vocês entenderem isso aí. Bom, gente, eu acho que eu já expliquei tudo, deixa eu confirmar. Lateralização, estratégia do robô, tá tudo beleza. Na próxima aula, então, a gente vai entender mais sobre as estratégias do robô e qual o perigo de você abrir ordem de segurança, como você calcular a ordem de segurança e por aí vai. Tá? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.